Na reunião da Comissão de Direitos Humanos desta quinta-feira, aconteceu um extenso debate entre o Ministério Público, vereadores, representantes de movimentos e fóruns sobre o futuro das áreas especiais de interesse social, as AEIs. Sobre as AEIs, o Fórum Direito à Cidade, no GT2, nós levamos a seguinte análise. Nós temos um acumulado, né, de medidas protetivas que conferem direitos a essas comunidades e que o que nós precisamos e que identificamos essa potencialidade, categorias claras que nos permitem ler os territórios, incluí-las no planejamento. E a nossa fragilidade, a fragilidade da gestão pública está na gestão da AEIs. Nós precisamos regulamentá-las. Tudo isso a gente precisa considerar, e sobretudo condicionantes ambientais, porque a maioria está em áreas de vulnerabilidade ambiental. Então você não pode autorizar hoje os parâmetros de ocupação do solo, ou seja, o padrão, a altura do edifício, o recuo, o padrão do lote, isso, o que está posto na legislação até agora, de 94 até agora, vem confirmando um padrão que é adequado à dinâmica das comunidades, mas é de baixo impacto. Então, você começar a potencializar a construção arbitrariamente, aí o que acontece na minuta? Qualquer área de interesse social que tenha um terreno de 400 metros quadrados, a partir de 400 metros quadrados, você pode construir 15 metros, potencial 2. Pode estar gerando unidades habitacionais, claro que deve gerar, claro que o plano diretor deve buscar. Agora, flexibilizar áreas que já estão regulamentadas, quebra a regulamentação, né? Quebra a regulamentação de quem definiu seus parâmetros, no caso de Mãe Luísa, definiu seus parâmetros a partir dos seus condicionantes ambientais e sociais. Segundo a promotora de justiça, Daniele Veras, essas alterações no plano diretor podem contribuir para que as comunidades sofram um processo de expulsão desses locais. O Ministério Público tem questionamentos, né, e discordâncias em alguns pontos da proposta de alteração de revisão, na medida em que, em relação às áreas de interesse social, a proposta ela vem a fragilizar, né, as medidas que já são existentes de proteção dessas áreas especiais. Entre esses questionamentos que a promotoria tem, está a proposta de exclusão de trechos das AEIs. Né? Então, a promotoria questiona porque não existe um estudo específico que demonstre que esses trechos houve uma alteração da vulnerabilidade social em sua predominância, né? Em que essas pessoas passaram economicamente a não serem mais vulneráveis. Então, a preocupação da promotoria é porque essas comunidades em que estão de vulnerabilidade, que habitam nas áreas especiais de interesse social, que são áreas que já foram reconhecidas, né, pelo poder público no plano diretor anterior, como áreas que merecem a proteção do Estado, em que merecem sofrer processos de urbanização, de estruturação, porque são comunidades de pessoas com fragilidades, né, no aspecto vulnerável economicamente e que moram em áreas morfologicamente vulneráveis, né? Então, daí elas precisarem dessas medidas protetivas para permanecerem nessas áreas, para que elas não sejam expulsas, de certa forma, pela especulação imobiliária. O vereador Robério Paulino participou da discussão e concorda com o posicionamento da promotoria. O que o plano diretor quer fazer? A proposta da prefeitura. Eles querem excluir algumas áreas dessas áreas especiais de interesse social, né, para poder permitir a construção exatamente do quê? De prédios altos nessas áreas. A preocupação não é atender a população de baixa renda, até porque essas áreas que eles querem incluir já estão ocupadas, você vê, por prédios comerciais, ou são grandes terrenos, que a especulação imobiliária está de olho. Tem? Então, lamentavelmente, mais uma vez, a gente comprova aqui o que eu tenho dito, que infelizmente esse plano diretor, ele tem se voltado para atender o interesse do capital imobiliário de Natal e não da população. Júlio Lira, morador da ocupação Margarida Maria Alves, na zona leste da cidade, destaca como essas mudanças vão impactar na rotina da comunidade que vive. Diante de uma ocupação que se põe em uma situação ali, que se põe num bairro de Mãe Luísa e que, enfim, querendo ou não, tem pessoas sem teto que também estão ali participando conosco na luta pela moradia, o plano diretor afeta diretamente àquela população, diretamente a nós mesmos que moramos naquele local, com a supervalorização dos aluguéis,
querendo ou não, isso de certa forma é um ataque ao nosso povo, tirando a nossa praia, tirando o nosso lazer e fazendo uma segregação ainda maior de classe. A CEMURB esclareceu que a atual proposta do plano diretor contou com a colaboração de diversos segmentos da cidade. Entre as propostas está a redução de algumas faixas das áreas especiais de interesse social. Na conferência final, já no finalzinho do processo, houve uma proposta de redução de algumas faixas de AEs. Hoje foram apresentadas essas faixas, não foi uma proposta da Prefeitura, da CEMURB, foi uma proposta vinda de um segmento da sociedade que foram questionadas hoje aqui na Câmara, né? Nós explicamos a origem das propostas e o que isso representa em termos de quantitativos da população atingida, etc. A decisão de como será votado isso será da Casa. Esse momento é para que a gente avalie, né, como essas áreas precisam de apoio e de acompanhamento e de garantias, né? Não se trata de áreas quaisquer, na verdade. São áreas muito importantes em que as moradias, as famílias, a situação de vulnerabilidade precisa ser considerada e a Comissão de Direitos Humanos tem um papel de garantir direitos e impedir qualquer violação. Além do debate sobre as áreas especiais de interesse social, as AEs, os vereadores da comissão deram continuidade à apreciação de projetos. Os parlamentares aprovaram matérias que destacam a defesa da mulher. Um dos projetos aprovados, de autoria da vereadora Brisa Brack, veda publicidade de caráter machista que objetifica a mulher. Esse é um projeto de lei que visa justamente tentar impedir esse tipo de ação. A gente sabe como as propagandas, sejam nos outdoors, seja em qualquer tipo de propaganda pela cidade, tem está completamente conectado com o que a gente constrói de imagem de cada sujeito, das pessoas. Se a gente continua colocando as mulheres nesse lugar de inferioridade, nesse lugar de objetificação, a gente vai seguir alimentando essa narrativa, a gente vai seguir alimentando essa construção patriarcal de que as mulheres estão, de fato, em um lugar de inferioridade. E não é isso que a gente está construindo, né? O projeto que instituiu o Dia Municipal de Enfrentamento à Violência Sofrida pelas Mulheres Negras em Espaço de Poder recebeu o parecer favorável. A matéria foi proposta pela vereadora Divaneide Basílio. Os espaços de poder que antes nós não ocupávamos, ou ocupávamos de forma ainda muito incipiente, mesmo que a gente ainda não tenha conseguido avançar nisso, mas a gente está ocupando. E aí há uma mistura de violência, a violência política com a violência de gênero, com o racismo. E nesse momento a gente precisa ter enfrentamentos, né? Nos constituirmos de instrumentos e as leis são esses instrumentos. No mês da consciência negra é fundamental que esse tipo de lei seja também nosso alicerce.